Marty Fake Newsman! We got unfinished business. There's nowhere to run and there's nowhere to hide. I'm coming for you. You're next! We got this little street thug, and he's still running his mouth, and he had a built-in excuse. We can do it tonight. We can do it right now. Where are you at? Guess what? It's not done, but he keeps running his mouth. If he's gonna talk, step in here and you gotta see me. We're not alike. I'll beat that bum like he stole something. He can't keep up with the pressure, man. He's a joke, with man. The pressure. He wasn't made for the pressure. I'm the king of pressure. When you walk in, you ain't making the welterweight division great again. I'm making the welterweight division great again. You ain't nowhere to run, nowhere to hide now. Wait till I see you next time. Wait till I see you next time, Marty Fake Newsman. You're dead! Um lutador, principalmente dentro do UFC, não pode depender apenas de resultados para atingir o sucesso. Afinal, são diversos casos de bons lutadores dominantes que conseguem grandes sequências de vitórias, mas que demoram muito ou sequer recebem boas oportunidades no UFC. Dois motivos bem frequentes é porque o lutador tem um estilo de luta considerado chato, que não agrada a maioria dos fãs, ou então ele não tem carisma, não sabe se comunicar, não sabe vender as suas lutas. E no caso de Colby Covington, ele tinha essas duas falhas. O americano da American Top Team, campeão de wrestling na primeira divisão da NCAA, estava atingindo seu auge em meados de 2017, com 7 vitórias nas últimas 8 lutas. Mas no UFC, resultados nem sempre bastam. Você precisa saber se promover, tanto dentro como fora do octógono. Foi o que Colby Covington descobriu. Se ele quisesse chegar ao cinturão o mais rápido possível e ter melhores oportunidades no UFC, ele precisava trazer algo a mais. Principalmente porque os fãs não iriam sintonizar nas suas lutas para assistir o seu estilo de luta, que era considerado chato e pouco atrativo para a grande maioria dos espectadores. E foi a partir daí que aconteceu uma das maiores mudanças de personalidade que o UFC já viu. Colby Covington deixou a postura de bom moço e incorporou o seu apelido, Caos. Ainda em 2017, Covington, 8º colocado do ranking dos meio-médios, começou a soltar diversas provocações nas redes sociais, pedindo uma luta contra o brasileiro Demian Maia, 3º colocado na categoria, e que havia acabado de ser derrotado pelo campeão Tyron Woodley. E no fim, as provocações deram certo, e a luta contra Maia foi marcada para outubro de 2017, em São Paulo, na casa do brasileiro. E vendo que essa nova postura trouxe resultados, Covington continuou com as provocações até o dia da luta. E inclusive, com bastante inspiração no que Chael Sonnen fez com Anderson Silva, ele começou a provocar e xingar o Brasil e os torcedores brasileiros. E por mais que isso atraísse todo o ódio, toda a negatividade pra cima dele, uma coisa era certa: tava todo mundo falando de Colby Covington. Foi aí que ele percebeu qual seria a receita do seu sucesso. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E dessa vez o vilão venceu. No co-evento do UFC São Paulo, Covington dominou Demian Maia, venceu o brasileiro por pontos e assumiu de vez o papel de vilão dos meio-médios. Brazil, you're a dog. All you filthy animals suck. I got one thing to say. Tyron Woodley, I'm coming for you. If you don't answer the front door, I'm gonna knock it in and I'm gonna take what's mine. That welterweight belt. Essa mudança brusca de personalidade foi bem surpreendente. Covington não era assim, muito pelo contrário. Mas querendo ou não, as provocações levaram ele para novas oportunidades no UFC. A vitória contra Demian Maia fez ele assumir o lugar do brasileiro dentro do top 5 da categoria. E diferente de outros lutadores, o trash talk de Colby Covington estava totalmente fora de controle. Ele estava xingando literalmente todo mundo, até fãs e pessoas que nem são do mundo das lutas. Ele estava ultrapassando barreiras que nem mesmo Chael Sonnen ou Conor McGregor haviam ultrapassado. Nenhum dos dois havia atraído tanto ódio pra si mesmo, gerando inimizade com até seus próprios colegas de academia. Mas uma coisa era certa: poucos falando bem e muitos falando mal, todo mundo naquele momento tava falando de Colby Covington. Mesmo atraindo todo o ódio do mundo das lutas, a estratégia tava funcionando. E ele se sentia bem interpretando o papel de vilão. E agora seus ataques eram voltados para o campeão, Tyron Woodley. Só que naquela época, Woodley havia acabado de sofrer uma lesão no ombro, que precisava de cirurgia. E para não travar a categoria, o UFC decidiu criar um novo cinturão interino,
que seria disputado entre o ex-campeão dos leves Rafael dos Anjos e o novo inimigo público número 1, Colby Covington. A luta então foi marcada para junho de 2018 no UFC 225, dando a oportunidade para Covington participar da sua primeira coletiva de imprensa, claramente imitando Conor McGregor nos trejeitos e até na forma de se vestir. Só que apesar do seu adversário naquela coletiva de imprensa ser o Rafael dos Anjos, Colby acabou atraindo a atenção de outro competidor nos meio médios. E esse cara era o promissor Kamaru Usman, nigeriano, campeão do TUF 21 e uma das maiores promessas da categoria. Usman estava invicto no UFC com 7 vitórias seguidas, dominando todos os seus adversários. Ele não havia perdido um round sequer dentro do UFC. E apesar de estar em uma posição mais baixa no ranking e de não ser o adversário de Colby, o nigeriano não conseguiu ficar calado e quis tirar satisfação com o falastrão. Tanto antes da coletiva de imprensa... We only talk on Twitter. We don't talk in person, we talk on Twitter. I'm standing in front of you. Talk. That's what I thought. Twitter thug. Como principalmente durante a coletiva de imprensa. Shut your bitch ass up. There's a reason you're at the little kids table, scrub. And backstage you weren't acting tough, were you? No one cares about you. You ain't ready for prime time yet, son. That's why you on digital cable, boy. I'm on pay-per-view. You acting real tough out here in front of the media. Everybody know you fake. A partir daí, a chama de uma grande rivalidade havia acendido. Colby e Usman roubaram a cena na coletiva de imprensa. No fim das contas, a guerra verbal foi entre esses dois, que sequer iriam se enfrentar, até porque não era o momento ainda deles se enfrentarem. Em junho de 2018, Colby Covington entregou uma das melhores atuações da sua carreira, dominou Rafael dos Anjos e conquistou o cinturão interino da categoria. O combate a ser feito agora seria Tyron Woodley contra Colby Covington, pelo cinturão linear da categoria. Mas agora havia um novo problema, porque o Woodley estava pronto para voltar, mas o Colby Covington não estava. Agora era o Colby quem precisava realizar uma cirurgia, uma lesão que ele sofreu no nariz, e com isso ficaria fora dos treinos por alguns meses. E isso começou uma rixa entre Colby e o UFC, que não via sentido em ter um campeão interino lesionado. No fim das contas, após várias desavenças públicas entre Dana White e Colby, o UFC decidiu retirar o cinturão interino do americano. He's a big motherfucking idiot. E nesse meio tempo, Kamaru Usman não ficou parado e venceu tanto Demian Maia quanto Rafael dos Anjos em 2018, aumentando sua sequência para 9 vitórias seguidas e entrando no top 5 da categoria. Dessa forma, ao invés de Colby Covington, foi Kamaru Usman quem conseguiu a luta contra Tyron Woodley, pulando a vez do americano e conseguindo um combate válido pelo cinturão linear dos meio médios. E com uma atuação impecável, Usman dominou Tyron Woodley por 5 rounds e fez história ao se tornar o primeiro africano a vestir um cinturão do UFC. E assim, Kamaru Usman era o novo campeão da categoria dos meio médios. E quem diria, a pessoa que Covington menosprezou na coletiva de imprensa e disse que não pertencia à mesa dos adultos, agora vestia o cinturão que ele tanto queria. Mas a situação não era tão ruim para Colby. Woodley foi dominado, então não receberia uma revanche imediata, e o desafiante que fazia mais sentido no momento ainda era ele, o Covington. E sabendo disso, ele não ficou calado. Começou a provocar e desmerecer o título do nigeriano, se autoproclamando como verdadeiro campeão da categoria e carregando o cinturão para todas as entrevistas que ia, mesmo não sendo mais oficialmente o campeão interino. E para levantar sua moral e garantir o title shot, Covington decidiu fazer mais uma luta antes do Usman, enfrentando o ex-campeão da categoria, Robbie Lawler, onde ele entregou a melhor atuação da sua carreira, impressionando com cardio infinito, uma pressão esmagadora no wrestling e um volume absurdo de golpes, desferindo mais de 500 golpes significativos. E depois de uma vitória dominante contra uma lenda, Covington garantiu a sua chance ao título. E novamente ficou cara a cara com Kamaru Usman em uma entrevista após o combate. Honestly, first of all, congratulations on your performance. But when did your balls drop? Because the only thing you're losing faster than your hairline is that Power Ranger belt. E assim o cenário foi perfeitamente montado. Colby Covington fez o seu papel tanto dentro quanto fora do octógono e finalmente foi marcada para o UFC 245 em dezembro de 2019 a aguardada luta entre Kamaru Usman
e Colby Covington. Obviamente, as provocações continuaram. Colby tentava de tudo para entrar na cabeça de Usman de todas as formas possíveis, até citando seu falecido treinador e o seu pai que havia sido preso, mas o nigeriano não deixou o veneno fazer efeito. Só que além do trash talk, outra coisa chamava bastante atenção, que eram as curiosas semelhanças entre os dois. Ambos tinham o mesmo cartel nessa época, 15 vitórias e apenas uma derrota. O único lutador que havia vencido Usman, o Covington já venceu. E o único lutador que havia vencido Colby, Usman já havia vencido. E para completar, os dois eram bem parecidos dentro do octógono. Dois wrestlers de altíssimo nível com cardio praticamente infinito. E na trocação também seguem o mesmo princípio. Pressão constante, sempre marchando para frente. A diferença é que Colby preferia volume de golpes, enquanto Usman focava na potência. Dito isso, haviam dois possíveis cenários na luta principal do UFC 245. No cenário A, os dois acabariam se anulando no chão e veríamos uma disputa de wrestling durante 5 rounds completos, ou o cenário B, os dois deixariam as sapatilhas de wrestling em casa e iriam partir para a trocação franca. E para o deleite dos fãs, tivemos o cenário B. Os dois começaram trocando socos e chutes. Usman tentou trabalhar os golpes retos e principalmente o jab, enquanto Colby focava em volume. De qualquer forma, nenhum golpe ficava sem resposta. A luta tava lá e cá o tempo inteiro. Deixando o wrestling totalmente de lado, o ódio entre os dois resultou em uma guerra franca, uma trocação constante de golpes. Colby coloca pressão e balança Usman com suas combinações. O desafiante segue pressionando e golpeando o rosto do campeão, que tentava responder trabalhando os golpes na linha de cintura. Depois de mais de 200 golpes disparados entre os dois, o primeiro round chegou ao fim. E Colby abre o placar vencendo a primeira parcial da luta. O americano mostrou que não era apenas papo, ele veio para ser campeão do mundo, mas Usman não deixaria seu cinturão escapar sem uma guerra. O nigeriano voltou mais forte no segundo round, trabalhando seu jab, mas Colby continuava com seu ritmo intenso e machucando o rosto do campeão. O condicionamento dos dois era simplesmente insano. Mesmo com a potência do Usman e o volume do Covington, os dois não paravam de disparar golpes. E o mais interessante é que os dois wrestlers não tentaram uma queda sequer até agora. O acirrado segundo round chega ao fim. Poderia ter ido para qualquer um. Já no terceiro round, Usman começou a focar mais nos golpes na linha de cintura, tentando parar o ritmo do desafiante. E deu certo, Colby diminuiu o ritmo nesse round. Foi um round que ele disparou menos golpes na luta inteira, mas na reta final ele respondeu com um chute seguido de um direto e na sequência acabou colocando o dedo no olho do campeão. Covington reclama e diz que não houve nada, mas o árbitro paralisa a luta. De volta ao combate, faltando 30 segundos para o fim do terceiro round, acontece o momento mais emblemático de todo da luta. Na última troca de socos, Usman acerta um direto certeiro bem no queixo de Covington, enquanto o americano estava com a boca aberta. Segundos antes do round se encerrar, Colby ficou de pé, mas assim que ele se sentou no intervalo entre rounds, ele avisou a sua equipe: ele quebrou a minha mandíbula. Seu treinador, Conan Silveira, tentou tranquilizá-lo. Afinal, restavam apenas 2 rounds e ele estava vencendo por 2-1. Colby então seguiu para o quarto round e, por enquanto, Usman ainda não tinha noção da lesão do americano. Apesar de estar mais vulnerável do que nunca, Colby surpreendeu e voltou forte nesse quarto round, partindo para a troca de golpes e machucando Usman com socos no rosto. Usman não ficou muito para trás, mas era impressionante o que Colby estava fazendo, mesmo com a mandíbula quebrada. O quarto round chegou ao fim e a luta estava totalmente aberta. Podia estar 3-1 para Colby ou um empate, 2-2. Conan então pediu para Colby: aguente mais 5 minutos, só mais 5 minutos, não deixe ele tirar isso de você. Mas o corner de Usman finalmente havia percebido e o seu irmão avisou: a mandíbula dele está quebrada. Começa então o último round. Depois de mais de 750 golpes desferidos entre os dois, ambos ainda estavam de pé, mantendo o mesmo ritmo, sem parar nenhum segundo. Só que no meio da guerra, o inevitável acabou acontecendo. Finalmente, a mandíbula de Colby começou a ceder. Uma bomba de direita foi em cheio na boca do americano. Usman percebeu e começou a mirar de novo no mesmo lugar. Todas as vezes, Covington sentia e balançava. Ele tentava recuar, pelo menos se defender até o tempo acabar. Mas Usman continuou caçando e com um direto certeiro, ele explodiu a boca do seu rival. Colby foi ao chão com a bomba de Usman. O
o campeão sentiu o cheiro de sangue. Colby tentava reagir, mas levou outro knockdown. O americano estava entregue para o campeão. E faltando apenas 50 segundos para o fim da luta, o árbitro finalmente encerrou o combate. Kamaru Usman venceu Colby Covington em uma das melhores disputas de cinturão da história do UFC. E dessa forma, ele defende seu cinturão pela primeira vez. E olha só que ironia, o responsável pela queda do falastrão foi a sua própria boca. Declaring the winner, and still UFC Champion of the World, Kamaru, the Nigerian Nightmare Usman. Nos anos seguintes, uma verdadeira lenda nasceu. Kamaru Usman já não era mais apenas um campeão, ele era o lutador número 1 do mundo, o líder no ranking peso por peso. O nigeriano seguiu defendendo seu cinturão de novo e de novo, com atuações cada vez mais dominantes. Usman também atingiu a segunda maior sequência de vitórias da história do UFC, atrás apenas do Anderson Silva. E quanto mais dominantes eram suas vitórias, mais o Colby Covington era valorizado. De longe, o americano havia sido a luta mais dura da carreira do campeão. Os outros lutadores, ninguém sequer vencia um round contra Usman, e Colby conseguiu vencer 2 rounds na visão de 2 juízes. E na visão do terceiro, ele estava vencendo a luta por 3-1 antes do nocaute. Então muita gente queria ver a segunda luta, pois achavam que Colby era o único que seria páreo para o campeão. E sabendo que precisava apenas de um empurrãozinho para conseguir sua revanche, Covington voltou a provocar, trazendo várias insinuações polêmicas sobre a primeira luta. Colby chegou ao cúmulo de afirmar que sua mandíbula não foi quebrada, apesar do mesmo ter assumido isso durante a luta e de ter um raio-x comprovando que a lesão de fato aconteceu. Só que ele não se importava se estava falando verdade ou mentira. Não se importava se as pessoas reagiam negativamente, já que todo mundo estava falando dele, e era isso que importava para ele. Colby também chegou a dizer que o árbitro estava protegendo o campeão, indicando que o golpe baixo e o dedo no olho não aconteceram, e que a interrupção foi prematura, que Usman só venceu a luta por causa do árbitro. O trash talk de Colby estava mais ativo do que nunca, mas finalmente as consequências o atingiram. Ele arranjou confusão com vários de seus parceiros de treino, incluindo Jorge Masvidal, Dustin Poirier e Joanna Jedrzejczyk, o que acabou resultando na sua expulsão da American Top Team, onde ele treinava desde que chegou no UFC. Mas isso não fez ele parar. Na verdade, parece que só pôs mais lenha na fogueira. Ele encontrou outra academia e agora os ataques contra seus ex-parceiros de treino ficaram ainda mais intensos, o que renderia outras rivalidades no futuro. Para completar, Colby repetiu o plano e decidiu fazer uma luta antes da revanche contra Usman, finalmente enfrentando o ex-campeão Tyron Woodley. E com mais uma grande atuação, Covington dominou Woodley por 5 rounds e faturou mais uma importante vitória na carreira, a peça que faltava para a revanche com Usman. E logo após a vitória, Usman e Covington ficaram frente a frente, mesmo que digitalmente, mais uma vez na ESPN. That was a fake stoppage, fake ref, fake fight. Wait till I see you next time. Wait till I see you next time, Marty Fake Newsman. You're dead. You're dead. You got unfinished business. Really? You better show up. You said that last time. What happened? Yeah, you wait till this time. You know who was winning fake stoppage. You didn't break none. The only thing you broke is your own will. You broke your... Usman precisava de um adversário à altura. Nada melhor do que uma segunda dança com seu maior rival. A revanche então foi marcada para o UFC 268, em novembro de 2021, no Madison Square Garden, quase 2 anos depois do primeiro encontro. Obviamente, Colby recarregou suas armas, só que usou a mesma munição. Então, apesar das provocações e de ouvir novamente falas pesadas, de novo sobre o seu pai preso, Usman parecia mais calmo do que nunca, agora que ele já tinha uma vitória sobre Colby e já havia passado pelo primeiro encontro. Ele parecia vacinado contra as falas do rival, ele parecia mais focado no perigo que Colby representava dentro do octógono, e de fato, apesar das falas, ele era um adversário perigoso. Muitos diziam que talvez, se Usman não existisse, Colby seria o campeão até 77 quilos. Cabia ao americano provar que ele não precisava de um universo paralelo para ser campeão, e Usman precisava calar a boca do seu rival mais uma vez. Depois de 700 golpes trocados em pé, finalmente os wrestlers partiram pro wrestling na segunda luta, e como esperado, os dois acabaram se anulando no chão. Usman ainda conseguiu aplicar uma queda e levou a melhor em pé com sua contundência, vencendo o primeiro round, que foi bem menos caótico do que no primeiro encontro. Os dois voltam para a troca de golpes em pé, enquanto Colby ainda tenta misturar as ações com luta agarrada, mas sem muito sucesso. Usman se defende e mantém a luta em pé, onde estava levando a melhor, e na reta final do
segundo round, ele tem seu melhor momento na luta. Ele encaixa uma bomba de esquerda que desliga as pernas de Colby. O desafiante se levanta, mas novamente é atingido pelo mesmo golpe, levando 2 knockdowns em questão de segundos. Colby fica em apuros e tenta se defender de qualquer jeito, para não ser nocauteado. E sobrando segundos pro fim do round, ele consegue sobreviver. Por pouco, e com 2 knockdowns, esse round pode ter sido um 10-8 a favor do Usman. Os dois voltam para o terceiro round, com Usman focando nos golpes precisos. Colby volta a tentar quedas e Usman é rapidamente derrubado, mas consegue se levantar. O campeão segue levando a melhor na luta em pé e o terceiro round chega ao fim. Sem muito sucesso na luta agarrada, Colby volta a trocar golpes em pé no quarto round e machuca Usman com um chute na linha de cintura. O americano cresce na luta aplicando vários golpes no rosto do campeão, repetindo o sucesso da primeira luta. Depois, Colby volta a tentar quedar, mas Usman se defende e consegue se manter em pé até o fim do quarto round. Os dois agora partem para os últimos 5 minutos da rivalidade, o último round dessa grande revanche. Ouvindo seu treinador, Usman volta a acertar poderosos golpes retos, só que Colby reage com duros cruzados no rosto. Os dois retomam a trocação franca, deixando tudo dentro do cage nos últimos momentos de uma das melhores rivalidades que o UFC já teve. Foi mais uma guerra franca, mas diferente da primeira luta, o segundo encontro completa 25 minutos. E tivemos o momento mais surpreendente de toda essa rivalidade. No final da luta, os dois se cumprimentaram, depois de anos de xingamentos e provocações. Colby havia pedido desculpas pelas suas falas e disse que fazia aquilo apenas para vender a luta. No fim das contas, parece que tudo era só um personagem. Irritante, porém, apenas um personagem, apenas uma massa de manobra para tentar vender a luta. Mas no fim das contas, o que realmente importa é a pontuação dos juízes. E por decisão unânime, Kamaru Usman venceu novamente Colby Covington, atingindo sua 15ª vitória consecutiva e encerrando a rivalidade, vencendo por 2-0. Mike, don't you also think that it's a dance partner as well? There has to. You can be as dominant as you want to be, but if you don't have the right dance partner, you know, people won't want to watch. But then you get the right dance partner, which for me was Colby Covington. Yes, there was just so much built up in that fight. We're both high-level wrestlers. We could have wrestled and tried to see who's. No, we just made a mental agreement with one another. We looked at each other. Our spirits just made that mental agreement. We're not wrestling tonight. We go. Let's go. Let's go.